Creuza, Circuito de Teatro Português, me explica o que você está fazendo. Então, o circuito ele é um resultado de colaborações, um projeto de intercâmbio que parte de iniciativas das companhias mesmo de Portugal, do Brasil. E quando criei o circuito em São Paulo foi para completar esse intercâmbio e trazê-los também para cá, porque os brasileiros vão muito a Portugal. Sim, levam muitas coisas. E aí, alguém tinha que completar isso e eu comecei em 2003 esse projeto com a Companhia Teatro de Braga, com Arte Imagem, que é do Porto. Depois veio a Luísa, que é de Matosinhos, e aí a gente foi juntando os portugueses. E esse ano a ideia era completar os 8 países de língua portuguesa. Perfeito, legal. Eles estão aqui representados, porém nem todos estão vão aqui, se apresentar, porque um grupo teve problema com vistos e tal, que é o da Guiné-Bissau, que é o da Sandra Semedo. Da Sandra Semedo. Vamos apresentar o pessoal então. Sandra Semedo é de Guiné-Bissau. Da Guiné. Guiné-Bissau, que fica... na costa ocidental da África, faz fronteira com Guiné-Conakry e o Senegal. Senegal, sim. Legal. E é um país, a língua predominante é o português ou não? Português. Falamos português como a língua oficial. Sim. Como língua oficial. Né? Há muito teatro em Guiné-Bissau? Produz-se bastante? Não é bem assim. Não? Não. O teatro na Guiné-Bissau... não há muito teatro na Guiné-Bissau porque a maioria dos trabalhos que nós fizemos lá em Guiné não há escola de teatro. Somos, por exemplo, atores amadores. Né? Sim, estamos a aprender. São coisas novas, assim. Não há uma formação, quer dizer, não tem escola. Não tem escola. Por exemplo, no nosso caso, os fidalgos, nós conseguimos fazer um trabalho através dos parceiros, intercâmbios que nós, nos intercâmbios que nós participamos, através das experiências adquiridas, e o nosso grande parceiro também, que é a cena lusófona, uma outra vez mandou pessoais que é para dar algumas formações sobre o teatro na Guiné. Perfeito, legal. A gente está aqui com o Rui Madeira. Posso acrescentar algo? Deixa eu te apresentar. O Rui Madeira é de... Braga. Braga. Qual é o grupo? Companhia de Teatro de Braga. Companhia de Teatro de Braga, legal. Mas eu sou também diretor da cena lusófona e queria completar um pouco o que a Sandra falou. Porque ela foi tímida. Os fidalgos, o grupo Os Fidalgos nasceram, sobretudo, com o apoio da cena lusófona, mas sobretudo à volta de um homem que é hoje um dos expoentes culturais e artísticos da Guiné-Bissau, que é o Flora Gomes, que é um grande cineasta do mundo, e que o Brasil conhece porque ele apresenta aqui alguns dos seus filmes, que é um homem premiado. E os Fidalgos começaram exatamente com um grupo que ele formou de atores, amadores, com quem vai fazendo os filmes que vai produzindo na Guiné. Os atores acabam trabalhando nesses filmes. Portanto, há aqui um jogo entre o teatro e o cinema, e isso dá também uma especificidade própria ao próprio grupo. Ao próprio grupo, né? E a Luísa Pinto, que é de Matosinhos. É do Teatro Municipal de Matosinhos. Teatro Municipal de Matosinhos. Outro país, né, como você diz aqui. Mas perto, são 60 quilómetros. 60 quilómetros de distância de Braga, Matosinhos. De Braga? Legal. Sim, é perto. A situação, o teatro em Portugal já é um teatro. Portugal tem uma tradição já de teatro. Né? Dizer, há muitos grupos operando atualmente lá em Portugal. Como é que está a situação do teatro em Portugal hoje? Neste momento, a situação do teatro em Portugal, os problemas que existem, têm que ver com apoios financeiros que não existem, que estão a deixar de existir e que estão a diminuir. Eu ainda tenho o privilégio de viver numa cidade em que a Prefeitura tem muita sensibilidade para a cultura e acredita e tem essa área como uma grande aposta. Portanto, Matosinhos tem muito público, não sofremos grandes cortes financeiros, mas eu acho que são exceções do que está a acontecer neste momento em Portugal. As companhias em Portugal de teatro são de facto boas, são quase todas profissionais. São oficiais? São oficiais. Todas mantidas pelo Estado? Todas não. Não todas? Todas não. Todas não. Mas há companhias de estruturas já antigas financiadas pelo Estado, quase na totalidade. Há outras que são financiadas pelo Estado, por fundos comunitários e pelas prefeituras. E há outras que não têm apoio algum. Financiado por ninguém. E, portanto, e vão lutando até conseguir, sim. Mas existem várias realidades. Correto, sim. Legal. Creuza, como é que você tomou contato com esses grupos de países tão distantes, realidades tão diferentes? Então, quando eu fui à Expo 98,
Primeiro tinha ido a Galícia. 98, isso. 97 a 13 anos Galícia. atrás. E depois começaram os projetos para comemoração dos 500 anos do Brasil. Correto. E das comemorações dos descobrimentos de Portugal. E daí a gente foi representar o Brasil na Expo e aí começamos a ir a Portugal e trocar com algumas companhias, como eu disse, com o diretor José Leitão do Arte Imagem, que organiza 2 festivais anuais. Depois conheci o Rui Madeira, que eles vieram com a cena lusófona naquele projeto Navegar é preciso. Navegar é Preciso, Navegar é Preciso. lá no Centro Cultural. Uhum. E dali começaram as trocas. E isso foi crescendo a ponto da gente conseguir juntar esse ano os 8 países de língua portuguesa aqui, embora, como eu disse, com um problema diplomático aí, que esse é mais um problema que a gente tem que transpor, que são os vistos, as passagens, as bandeiras, né, as cercas dos países. Aqui ninguém passa, não pode vir aqui. Enfim. E a seleção desses espetáculos? Você conheceu todos os espetáculos? Como é que foi a curadoria disso? É que como é um circuito, não é um festival, Não é um ele festival. é um resultado de colaborações e com apoio da cena lusófona, que tem sim contato com todos esses países. Para mim seria impossível sem a indicação da cena lusófona, do Rui Madeira, que é um dos diretores de lá. Explica mais o que é especificamente a cena lusófona? A cena lusófona é, sobretudo, uma associação, um grupo de pessoas que ao longo dos anos se foi juntando. Começou a partir de uma diretiva política portuguesa, de um governo do Ministério da Cultura, e depois tornou-se independente, digamos, fora do contexto do governo, e é hoje uma forte rede de afetos, sobretudo, onde estão pessoas dos vários países e grupos, e que nós temos um projeto online, temos a cena lusófona online, temos um centro de documentação sediado em Coimbra, e portanto é uma rede que funciona de uma forma muito ágil, e tem homens e mulheres como a Creusa, o Márcio Amarelos da Bahia, o Tolentino do Tapa, os homens do Galpão de Belo Horizonte, enfim, e dos vários países. Faz ações de formação, faz encontros também. Algumas companhias que têm mais possibilidades infraestruturais recebem no seu seio jovens atores ou técnicos para estagiar. Há projetos virados sobretudo para a formação à volta do espetáculo. É muito grato verificar que hoje, por exemplo, o Homem de São Tomé, os Homens o Homem de Timor que está aí, o Grupo Arém que vem do Piauí, ela que está aqui, passaram todos de uma forma ou de outra por esse processo. Portanto, é uma rede. Eu tenho muita curiosidade de saber, por exemplo, na Guiné-Bissau, existe uma temática, vamos dizer, que atrai mais, vamos dizer, o teatro? O teatro focaliza algumas temáticas específicas? No nosso caso, o nosso trabalho está centrado na drama. No drama? Sim. Foi isso que nós desenrolamos nas nossas peças, né? O dia a dia da Guiné-Bissau. Quer dizer, essa é o foco do trabalho de vocês. Sim. No caso de Braga, por exemplo? Braga é uma cidade antiga, uma cidade com mais de 2000 anos. Foi a capital da Galécia. 2000 anos. Capital de uma região que abarcava Portugal, o norte de Portugal e a Galiza. É uma cidade romana, onde se cunhava moeda, uma cidade augusta. Mas é também uma cidade muito jovem, com muito universitário, muita juventude. E nós estamos num teatro fantástico. Somos uma estrutura apoiada pelo Ministério da Cultura, pela Prefeitura e por um grupo de empresas. E o trabalho da companhia desenvolve-se em 2 vetores objetivos: a Europa e a lusofonia, e dentro disso cruzamos, digamos, as dramaturgias emergentes, as novas dramaturgias, com os textos clássicos, tratando isso pelo nosso processo de trabalho. Este espetáculo que trazemos é o resultado de uma colaboração com uma dramaturga e diretora alemã, filha de um grande homem do teatro europeu, Matthias Langhoff, e de um dramaturgo, romancista, ator, músico russo, Alexei Shipenko, que trabalha também connosco. Portanto, nós tentamos ser uma espécie de pequeno centro onde nos confrontamos, quer com artistas, criadores e estruturas europeias, quer com criadores e estruturas lusófonas. Legal. Esse é o último ato, né? É. Este ator que estão aqui a ver é de Moçambique. Era um bailarino de Moçambique
e que trabalha connosco no fim de um projeto com a cena lusófona, dirigido por um ensinador alemão há 15 anos. Ele trabalha connosco há cerca de 12. É já um português. Já um português, né? Esse trabalho, Último Ato, vai ser apresentado que dia? Dia 13. Dia 13. No Zanoni Ferrite. Sábado, né? Sábado. Não, é domingo. Domingo. No Zanoni Ferrite, lá na Avenida Renata, na Zona Leste de São Paulo. Maravilha. Isso. Pode botar um outro aí. Nós temos, acho que, 3 trechos de peças. A Cavaqueira do Poste, de Lareira, Moçambique. Esse é de Moçambique. Eles estão em Ponta Grossa amanhã. Estão em Ponta Grossa. Porque o festival também vai para outras cidades. Vai, né? Esse é o objetivo. Circular não só pelo estado de São Paulo, mas por outros estados. Uhum. O que já aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro, Curitiba. Bem curiosa essa cenografia deles, né? É um terreno baldio, alguma coisa assim? Eles são na rua, né? Vai ter acontece uma cimeira, como aqui. Aí você faz aquela limpeza, esconde todo o resto da sociedade, que a gente quer esconder do Papa, por exemplo. Não pode ver que tem gente. Uma higienização. Uma higienização na cidade para a cimeira acontecer, para os políticos passarem e se convencerem que está tudo certo. E depois eles não conseguem voltar. Um é cego e o outro tem um problema físico, que agora não me recordo qual que é. E eles não conseguem voltar. Então, a conversa é sobre essa miséria. Essa miséria deles. Isso se apresenta, essa peça se apresenta, você sabe de cor os dias? Tanta coisa, né? Moçambique, agora você me pegou. Estava preparada até domingo. A programação está no nosso site, que é o circuitoteatroportuguês.com.br. www.circuitodeteatroportuguês.com.br. Toda a programação está lá, todos os endereços, os teatros onde estão acontecendo as apresentações do circuito. Legal. Não, eu ia comentar que o circuito também se propõe em ministrar algumas oficinas, né? Sim, o Rui Madeira, por exemplo, está na Funarte e vai ministrar uma oficina de teatro lá por uma semana, do dia 14 ao dia 20. De dia 14, ainda tem inscrições abertas. Essa sua oficina é mais para interpretação, para direção? Qual é o foco? Bem, na verdade, é o princípio. Nós fizemos algo semelhante há uns anos, com um espetáculo, As Bacantes de Eurípides, que depois trouxemos aqui a um circuito e que esteve apresentado no Teatro Oficina do Zé Celso. E esta oficina vai ser centrada na Oresteia de Ésquilo. Sobretudo sobre o trabalho dos coros e da função dos coros. É um espetáculo que nós vamos coproduzir no âmbito do Braga, Capital Europeia da Juventude, que acontecerá em 2012. Queremos ter parceiros brasileiros também. E é, digamos, um texto, tal como As Bacantes, à procura de um teatro político, a partir de um texto clássico grego, mas, como sabe, a tragédia da Europa existe e a Grécia é a maior vítima neste momento e é também vítima porque o resto da Europa se esquece que foi com a Grécia que nós formamos a nossa identidade de europeus. E, portanto, a tragédia grega hoje é verdadeiramente uma tragédia grega e uma tragédia europeia. E o espetáculo tende e vai trabalhar dramaturgicamente essa ideia. As oficinas são abertas ao público? Aberta gratuitamente, através das inscrições no site, do dia 14 ao dia 20. E a Luísa também está realizando já a sua oficina. Já está em curso? Sim, já está. Com os atores brasileiros. No espetáculo no Cicrano, de Bergerac, que é uma vai ver daqui a pouquinho os trechinhos. Que é uma adaptação do Cyrano de Bergerac. Metade do elenco é de Portugal, o outro vai integrar aqui com esta oficina e, portanto, o elenco é constituído por atores portugueses de Portugal e atores portugueses do Brasil. Isso já está acontecendo? E está o intercâmbio no palco, sim, já está acontecendo. Aonde? Lá no Funarte também? Não, na oficina Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, na Rua Três Rios. Isso. Legal. As outras oficinas acontecem nas cidades, a gente vai a 20 cidades. Né? 20 cidades? 20 cidades. Mas o circuito vai até quando? O circuito vai até dia 20, só que se apresenta um dia aqui e começa a circulação. Grande São Paulo, ABC... É um milagre que você tenha conseguido estar aqui no programa hoje. É um milagre. É um milagre eu estar conseguindo realizar esse encontro hoje. Foi mais um milagre. Os deuses ajudam. Vamos ver o Cicrano de Bergerac. Você fala Cicrano ou Cicrano? Não, Cicrano. Cicrano, Beltrano, o fulano. Beltrano.
Esta adaptação do texto, que é também de um dramaturgo português que faz muita dramaturgia para companhias cá do Brasil. Neste caso é um grupo de taxistas e de traficantes de droga. E embora o texto fale essencialmente sobre o amor, é uma adaptação à realidade que vivemos neste momento. Fala da marginalidade, fala da exclusão. Aliás, em Portugal ele foi feito com prisioneiros. Eu fiz este espetáculo na prisão. E, portanto, eu acho que este espetáculo, embora muito divertido e está em género de comédia, retrata muito bem a realidade de Portugal e a realidade do Brasil. Dessa marginália noturna que se vive em capitais. É curioso a gente ouvir isso na boca de um português. A gente sempre acha que esses problemas são muito mais fortes aqui no Brasil. Quer dizer, esses problemas existem também lá. Cada vez mais, até com a crise que se está a viver de momento na Europa. Né? Portanto, a criminalidade vai ter tendência para aumentar. Sim, nós estamos a sentir também. Legal. Muito. O Cicrano vai ser apresentado dia 14 no Teatro João Caetano e dia 19. 14 é segunda-feira e no dia 19. Sábado. 14 no João Caetano. No João Caetano, na Borges de Lagoa, na Vila Maria. E dia 15 em Limeira. Limeira, dia 15 em Limeira. Que maravilha. Que bom. Creuza, sim. Agora me diga uma coisa. Essa circulação dos espetáculos pelas cidades, quer dizer, uma forma difícil armar essa coisa toda, quer dizer, o espetáculo se apresenta aqui, vai para Limeira, o outro foi para onde, volta tem a agenda de cada um aqui. E a dificuldade maior é dos apoios, né, das cidades entenderem, dos locais, e também das verbas, né? Então, você imagina que há 15 dias, há um mês, abaixou os decretos que nós vimos no nosso país, não tem mais convênio com ninguém. As ONGs, né? Nada, e ficamos impossibilitados e sem o dinheiro para realizar o encontro. Isso há 15 dias atrás. E a agenda caiu pela metade e tive que refazer a metade da agenda. Com outros apoios, a Secretaria do Estado da Cultura entrou no apoio através da ATM, mandando espetáculos para o interior, para as cidades do interior. São Carlos já é um parceiro nosso que já entra mesmo para a realização, a prefeitura também com patrocinadora, e aí arrumamos um patrocínio a semana passada, e aí a coisa toda está acontecendo, viabilizou. Vocês que vêm de Portugal, que você vem está dando tempo de assistir alguma coisa brasileira, alguma produção do Brasil? Que não faça parte do circuito. De assistir? Não, esta semana ainda não consegui, mas eu vejo com frequência algumas coisas brasileiras. Que vão para lá? Sim. Não, e que eu venho cá também. Não, mas na semana que vem eu vou ter tempo de ver alguns espetáculos. Agora não, esta semana é muito trabalho, com as oficinas e com os espetáculos, estrear já na segunda-feira não é possível. Mas na semana que vem, com certeza que vou ver outras produções cá. A Sandra também não teve tempo ainda. Sim. Você assistiu alguma coisa? Não, ainda não ainda assisti não. nada. Sim. Pretende ver, né? E tem os debates também, após o espetáculo. Após o espetáculo. Ontem a gente fez com Angola, eles representaram o Hotel Comarca, que falam sobre uma prisão. Nossa, eu vi as imagens. Muito forte. Fortes, bonitas. E eu vi que o tempo para o debate está curto, porque as pessoas querem, então, e têm curiosidade, querem saber como que é lá. A gente tem muita curiosidade de saber como é que o teatro se faz nesses outros lugares, né? Aliás, você trouxe umas fotos aí, não trouxe? Tem umas fotos dos espetáculos. Fernanda, vamos ver as fotos, adoro ver fotografia. Esse é do Cicrano. Esse é do Cicrano. Eu trouxe dos dois espetáculos e peguei a Sandra de última hora para vir com a gente. Perfeito, legal. Cicrano já é um espetáculo que você já tem há quanto tempo? Este espetáculo estreou em março. Em março agora. Desse ano? Sim, deste ano. Que mais que temos, vamos ver? Isto também ainda é Cicrano. Tem uma rede ali na frente? Porque este espetáculo, ao contrário do que acontece na primeira obra original do Cyrano, ela termina na prisão e não num convento. Termina e é a história de amor entre o traficante e uma cantora brega. Uma cantora brega. A luz da E o poste taxista, ali, que é a luz da poste, o Cicrano, o Cristiano e a Roxana. E é sobre essa história de amor entre esse grupo da exclusão, não é? Esse grupo marginal de uma cidade qualquer. Certo. Este é o dealer, é o grande chefão do tráfico. O outro. Não, o de chapéu de nariz grande é o Cicrano. O outro é o chefão do tráfico da droga. Vamos em frente. O que mais que temos?
já Aí é do último ato. último ato. Último ato, né? Que ótimo. Eu estou vendo que essas fotos. plateia? A peça acontece na plateia, é isso ou não? Sim, pelos vistos parece que sim. E o público senta no palco? Não, na verdade a peça desenvolve-se como qualquer teatro no palco. No palco. O palco é o lugar de representação. Aqui o problema é que quem vai representar são de facto espectadores. São os espectadores. Que maravilha. Tem uma figura curiosa lá atrás. Um anjo. É um anjo? Ou é o diretor anjo? Pode ser. O Madeira não quer abrir, contar. ele não quer... Tem que ser, tem que ser. Ele quer manter o mistério. Nós chamamos aquele nosso técnico o Deus das Trevas porque é ele que Deus das trevas. porque é ele que controla a luz. Ele que dá a luz, ele que ilumina. Que maravilha. Bela figura, hein? Linda. É Solange Sá. Solange Sá. Portuguesa? Sim. É o mesmo nome de uma cantora que esteve aqui há uns tempos Solange atrás, Solange Sá, Sá. Sim, sim. O circuito de teatro português acontece, então já está acontecendo. Já começou estamos em segunda-feira, pleno né? circuito hoje, às 17 horas, no Museu Afro, porque também Ibirapuera. coincidiu no mês da consciência negra e no Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. Então nós vamos aproveitar e fazer um seminário com o título A Cena em Negro, com o desenvolvimento do artista negro em Portugal, na África e no Brasil. Perfeito. E vamos nos Hoje, encontrar 17 lá. horas. Legal. O ator Eduardinho Silva vai estar lá Grande também, Eduardinho, na maravilha. mesa, o pessoal de Moçambique, da África, de Portugal, enfim, vamos fazer lá Vamos repetir aí o endereço, o site, onde você tem toda a programação, os debates, as apresentações, os endereços, os horários, tudo direitinho. www.circuitodeteatro.português.com.br. Entra lá e faça a sua programação. E o Dragão 7, tá tudo bem? O Dragão 7 tá de férias agora. de férias. Tá de férias das peças, estamos todos trabalhando no circuito. No circuito, né? Envolvidos. Não dá para fazer Tá outra coisa nesse momento. Rui Madeira, grande prazer ter você. Obrigado, foi um prazer meu. Prazer Estar convosco. também. A Luísa Pinto. Obrigada. Um abraço para o pessoal de Matosinhos. Creuza, tudo de bom para Beijo, você. obrigada. Sandra Acevedo. Um abraço para o pessoal da Guiné-Bissau também. Obrigada.